Amados, graça e paz. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, nesses 12 dias, como tem sido proveitoso. Nós viemos ao longo desses dias aprendendo sobre a paz, né? Como o pastor Lucas citou, eu gosto de traduzir a paz como a tranquilidade que nós temos, que estamos fazendo as coisas corretas, e o gozo, a gente aprendeu sobre o gozo, a alegria que a gente só encontra na mensagem da salvação. Nós aprendemos sobre bondade como o ato, a prática ativa, né, de fazer o bem, e a benignidade como algo ligado à nossa postura, à nossa gentileza uns para com os outros. E que hoje não seja diferente, que possamos aprender ainda um pouco mais. Vem, vamos orar comigo nesse momento? Senhor meu Deus e amado Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia nos alcança cotidianamente. Pai, neste momento, com a autoridade do teu Espírito Santo, alcance a vida dos teus filhos, onde quer que eles estejam agora, meu Pai, toque agora no coração deles, toque agora, Senhor, no lar, na família, que eles tenham um dia abençoado, poderoso, repleto, e que eles sejam de fato inundados com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. E neste dia eu te peço, Pai, nos alcance e transforme as nossas vidas para que sejamos de fato a tua imagem e a tua semelhança. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, queridos? Ai, que bom que você está aqui, né? Hoje eu quero falar sobre longanimidade. Então, nós já tivemos aí uma série de ministrações. Eu quero falar sobre a virtude do fruto longanimidade. Normalmente, algumas versões trazem paciência, mas eu particularmente gosto da palavra longanimidade, apesar dela não ser tão usual. A gente não a usa no nosso cotidiano, porque apesar da paciência, ele trazer aspectos importantes, eu acho que ele não dá conta da totalidade do que é a longanimidade. Paciência no nosso dia a dia é alguém que tem tranquilidade, né? Alguém que talvez é uma pessoa mais mansa, né? Mas a longanimidade é uma palavra que vem do grego, que significa macrotomia. O que significa isso, né? Ou seja, é uma ira que se coloca de maneira distante. Ou seja, Deus, ele tolera de forma muito paciente as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. E ao invés de derramar sobre nós o castigo que nós merecemos, ou seja, é como se ele, de alguma forma, guardasse a sua ira. Ou seja, longanimidade quer dizer uma ira tardia. Então, o que a gente aprende? O que é isso, então? Da mesma forma que Deus tolera os nossos pecados nesse sentido, ou seja, ele não derrama sobre nós ira, mas ele derrama misericórdia, assim nós devemos, deste mesmo modo, exercer essa mesma longanimidade para com o nosso irmão. Ou seja, uma pessoa longânima é aquele que tolera pacientemente as ofensas. É alguém que, mesmo numa situação adversa, vê alguém ali falhando, errando, ele age com paciência. E eu tenho observado, esse é um tema que eu falo extensamente, tem uma ministração longa, extensa, já, se eu não me engano, foi ministrado no ano de 2022, que eu falo sobre esse tema também. Eu trago alguns pontos e alguns elementos interessantes sobre o caráter intolerante da igreja atual. Ou seja, a gente se tornou muito intolerante com as pessoas, né? Ao invés de não tolerar o pecado, a gente começa a agir e não tolerar o pecador. E esse é um grande equívoco, né? É muito bonito que quando a gente olha para o Senhor Jesus, ele acolhe as pessoas, ele traz uma palavra de esperança àquela pessoa,
mas ele encerra trazendo uma orientação de uma vida que abandona a prática do pecado. Mas ele acolhe as pessoas. Então, amados, não há como a gente experimentar a vida e a trajetória de um verdadeiro discípulo de Cristo, de um verdadeiro cristão, se a gente não exercer essa mesma paciência uns para com os outros. Né? Ao invés de lidar com a intolerância ou com desamor, quando alguém falha, eu trato com amor, eu vou lá, eu ensino, eu oriento. Essa é a vida do cristão. E a gente começa a ver aqui que as virtudes do Espírito Santo, elas não são isoladas por si só. Elas estão todas interconectadas. Ou seja, eu vou ter o privilégio, eu fui premiada em falar de amor. E, amados, o amor, eu acho que ele talvez seja uma das virtudes primordiais. Eu já falei isso aqui com vocês. Mas quando a gente tem o fruto do Espírito, a gente ama, a gente tem a experiência da paz, a gente tem a bondade, a benignidade. Vocês estão vendo que tudo isso está intrinsecamente ligado, isso está conectado, isso está ligado. Ou seja, eu não estou aqui dizendo, nós não estamos aqui nessa semana, nesses dias, nessas semanas, como se a gente precisasse de uma coisa. Nós precisamos de todas elas, de todas as virtudes na nossa vida. Nós só estamos de forma didática separando para que você entenda cada aspecto. Né? Eu achei lindíssimo quando a pastora Sandra fala assim, olha, não é só boa prática, né? A bondade não é meramente boa prática. Quando a gente vai, por exemplo, e Deus fala sobre benignidade, ele também está dizendo, olha, além de boa prática, também precisa haver boa intenção. Ou seja, Jesus deseja transformar tanto o nosso comportamento, como também a maneira com que a gente sente, como a gente pensa. E hoje eu estou te convidando a refletir que Deus está nos convocando a mudar a maneira como a gente lida com o outro. Não mais de forma intolerante, mas pensando assim, a mesma misericórdia que alcançou a minha vida, é com essa mesma misericórdia que eu preciso tratar o meu próximo. Amém? Eu espero que você possa compreender, ter compreendido. E eu quero ler com vocês o livro de 2 Pedro, verso de 3, capítulo de número 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Querido, o desejo de Deus não é que a gente fique uma vida inteira pagando pelos nossos pecados. O desejo de Deus, né, e a paciência e a misericórdia de Deus nos alcança e deseja que nós sejamos plenamente transformados. Amém? Deixe-me ver se eu quero ler. A Bíblia fala no livro de Provérbios que a pessoa que tem esse aspecto longânimo, ela é pacificadora. Ela promove a paz. A gente veio falando disso, isso não é novo, a gente já veio falando disso ao longo desses dias. Ou seja, ele sempre vai buscar promover a paz, a pessoa que é longânima. E a Bíblia fala assim, que Deus, ele é longânimo, ele é bondoso. E que se a gente deseja ter a natureza de Deus, a natureza de Deus dentro de nós, não pode ser diferente. A gente também precisa ser longânimo. Eu quero ler também mais um versículo com vocês, Efésios, capítulo de número 4, verso de número 1 e 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o possível, façam todo o esforço para conservar a unidade no espírito pelo vínculo da paz. Amados, eu sei que viver em comunidade, viver perto das pessoas é desafiador, porque tem gente que vai nos provocando, que vai nos testando, que nos leva ao limite, vai nos irritando. Mas olha, Deus está dizendo, tem algo, tem uma virtude do meu espírito. Tolere, seja paciente, né? Seja tranquilo. Amém? Eu quero ler essa fala de Matthew Henry. A longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerando
às injúrias. Amados, que eu e você possamos de fato saber tolerar as injúrias, que possamos perdoar, né? Porque eu acho que o longânimo é aquele que tolera a injúria e ele abre teu coração a perdoar. E que neste dia você seja completamente inundado por esse senso de gratidão, pela misericórdia de Deus, e que você possa praticar isso nos seus vínculos, nos seus relacionamentos. Amém? Deixe-me orar por você. Pai nosso que estais nos céus, adorado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino, seja feita nas nossas vidas, dentro do meu lar, dentro da minha casa, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Perdoai os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado. Que a tua bondade nos alcance, assim como a nossa bondade alcançará a vida das pessoas que estão à nossa volta. Que a tua misericórdia, que é derramada cotidianamente nas nossas vidas, seja também sentida e percebida na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós também somos misericordiosos, nós também somos pacientes e longânimos. Pai, que a forma com que eu trato o meu irmão, como a forma com que eu trato as pessoas que passam na minha vida, possa, Pai, revelar a tua natureza desenvolvida em cada um de nós, que possamos ser de fato a Bíblia que o mundo vai ler, que possamos ser de fato representantes do teu reino aqui na terra, e que as pessoas possam dizer: a minha vida é um pouquinho melhor por causa da vida da Sandra, do Lucas, da Gemima, da Fernanda, da Lu, do Luciano, da Josi. Deus, que as pessoas possam ser impactadas através das nossas vidas. Nós te adoramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, querido. Deus abençoe grandemente a tua vida e eu te espero até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.